Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia e eu sou o pastor Bruno Pim. Estou aqui com muita alegria, muito prazer e satisfação de poder compartilhar o que temos de mais precioso, uma porção da palavra de Deus ao seu coração. É a primeira vez por aqui? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que esse canal aqui tem um único propósito e objetivo, que é gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. E por isso nós estamos aqui de janeiro a dezembro, de Gênesis a Apocalipse, refletindo e meditando sobre a palavra de Deus. E chegou a hora do livro do Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui refletindo e meditando nesse início de Novo Testamento. Hoje, a mensagem aqui vai ser composta de 3 capítulos, dos capítulos 18 ao capítulo 20. E na porção de hoje nós veremos Jesus nos ensinando verdades muito profundas sobre como viver em comunidade, como perdoar o nosso próximo e também como servir ao reino de Deus com leveza e com muita alegria. Então prepare o seu coração, porque está começando mais um episódio de Discipulando pela Bíblia. E o capítulo 18, ele começa com os discípulos fazendo uma pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde colocando uma criança no meio deles. Olha que coisa interessante. Ele ensina que a verdadeira grandeza está na humildade, também está na confiança e na dependência de Deus. Em suma, nós necessitamos nos tornar como uma criança que se coloca num lugar de dependência dos seus pais. Olha que coisa interessante. Isso nos mostra que o reino de Deus não há espaço para orgulho ou disputas por posições. Depois disso, Jesus faz um alerta sobre não escandalizar os pequeninos. Ele fala da gravidade de afastar alguém da fé, mostrando como Deus cuida com zelo de cada um de nós. E ele dá uma responsabilidade para que nós possamos também cuidar uns dos outros. A parábola da ovelha perdida reforça isso. Deus se importa tanto conosco que vai atrás de todos aqueles que se afastaram. Isso é incrível, isso denota a essência, do coração de Deus. É um amor que não abre mão dos seus filhos e vai até o final em busca daqueles que se perderam. Outro ponto marcante com relação ao ensino aqui desse capítulo é sobre a questão de como que nós devemos resolver conflitos. E aqui tem um manual para a nossa vida. Primeiro ali, Jesus nos ensina a chamar a pessoa no particular, a repreender. Caso não haja arrependimento, é para que sejam chamadas mais 2 testemunhas. E se não houver arrependimento, aí expõe a igreja a situação, ou seja, expõe ao coletivo, para que as coisas tentem ser arrumadas. Isso mostra que o perdão e a reconciliação são fundamentais para a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Deus não abre mão da reconciliação e do perdão, mas para que isso aconteça é necessário que haja arrependimento, quebrantamento. E para encerrar, Pedro pergunta: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde: não até 7, mas sim 70 vezes 7, ensinando que o perdão deve ser algo ilimitado, deve ser algo que nós devemos colocar em prática todos os dias. A parábola do servo que foi perdoado, mas não perdoou, revela a seriedade disso, porque quem recebe o perdão de Deus deve também estender o perdão ao nosso próximo. E no capítulo 19, Jesus fala sobre a questão do casamento. Ele reafirma o propósito de Deus desde a criação, onde um homem e uma mulher passaram a se tornar, nessa aliança, nesse casamento, uma só carne. O casamento, então, é uma aliança de fidelidade e compromisso diante de Deus. Depois disso, temos um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, que é o encontro de Jesus e o jovem rico. Ele pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde, então, sobre a questão de guardar os mandamentos. Mas Jesus estende um pouco isso e o convida a dar um passo além, para que ele pudesse deixar as suas riquezas e passasse a segui-lo a partir daquele momento. O jovem, muito apegado aos seus bens, se entristece e vai embora. Aqui nós aprendemos que seguir a Cristo exige uma entrega total, inclusive desapego das questões das seguranças materiais dessa vida. Os discípulos ficam preocupados e acabam perguntando a Jesus: então, quem poderá se salvar,
como é que a gente alcançaremos salvação se é algo tão difícil? Jesus responde: para o homem a salvação é algo impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia por essa palavra. Essa palavra nos lembra que a salvação, então, não tem a ver com méritos ou com entrega humana, mas sim é um dom da graça de Deus, e nada tem a ver com uma conquista humana. E ainda Jesus promete que todo aquele que deixar tudo por amor a Ele receberá 100 vezes mais e também herdará a vida eterna. E no capítulo 20, Jesus ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha, aonde todos os trabalhadores, sem exceção, acabam recebendo o mesmo salário, independentemente da hora trabalhada de cada um. Aquele que trabalhou 1 hora, aquele que trabalhou 12 horas recebeu o mesmo salário. Isso denota mais uma vez, aponta, nos ensina que a salvação é fruto da graça de Deus e não tem a ver com os méritos ou tem a ver com aquilo que a gente vai trabalhar ou fazer para Ele. Tem a ver com abraçarmos a obra redentora do Filho e não com aquilo que nós fazemos sobre essa terra. Deus é justo e generoso nesse sentido, e o seu reino não segue a lógica das recompensas e das comparações humanas. Mais adiante, Jesus novamente prediz a sua morte, mostrando aos discípulos o caminho da cruz, apontando para esse lugar de sacrifício e entrega. E quando Tiago e João, juntamente com a sua mãe, pedem para ter lugares de destaque no reino dos céus, Jesus ensina uma lição fundamental. No reino de Deus, o maior será aquele que serve. Então, aquele que se coloca numa posição de humildade é aquele que vai alcançar maiores tipos de recompensa. Ele mesmo declara: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Nossa, que incrível ali a consciência de Jesus, sabendo que a vida dele era uma vida de entrega, de total oferta para resgatar todos aqueles que estavam perdidos. Esse é a essência e o coração do Evangelho: humildade, serviço e entrega. O capítulo também se encerra com Jesus ainda curando 2 cegos que clamavam por misericórdia, dizendo: Senhor, tem compaixão de nós. Jesus acaba os atendendo e mostrando que o reino de Deus também é um lugar de compaixão e de restauração. E antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma mensagem ao seu coração: que essa palavra de hoje nos inspire a andar com mais amor, com mais graça e mais disposição para que nós possamos viver de forma efetiva o Evangelho do Reino dos Céus. E se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, eu te peço humildemente para que você possa curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que ele chegue a outros corações. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal para que você permaneça sempre acompanhando as próximas leituras bíblicas. Deus abençoe você e até o próximo episódio. Shalom!